Existe possibilidade de salvação depois da morte? A resposta é sim e não. Mas para justificar estas duas respostas, sim e não, vamos ver o que a Bíblia diz. Em Hebreus, no capítulo 9, verso 27, a Bíblia diz: E como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. A Bíblia é quem está dizendo que ao homem foi ordenado morrer uma só vez, e depois disso vem o juízo. Nós morremos, essa é uma grande verdade. Nós temos que aceitar essa verdade, que a morte entrou no mundo, a morte entrou para todos nós. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 15, falando sobre a morte, diz que a morte é o último inimigo a ser vencido. Nós vencemos a morte morrendo, mas morrendo em Cristo nós vencemos a morte, porque vamos viver para sempre, porque morte não significa acabou, morte significa separação. Havia dois homens, um rico e um Lázaro. E Lázaro não é o nome dele, porque nenhuma parábola de Jesus tem nome de pessoa. Lázaro não é o nome, Lázaro é sua condição de vida. Era um homem pobre, um homem que vivia numa situação precária. Mas ele é salvo não porque era pobre e vivia numa situação precária, porque há muitos pobres que não são salvos e há ricos que serão salvos. Muitos pobres que não querem saber de Jesus e muitos ricos que querem saber a Jesus. O rico não foi para o inferno porque era rico. O pobre não foi para o céu porque era pobre, mas por causa da sua condição de vida. Lázaro, que não é o nome, é a condição dele, foi para o céu, para o seio de Abraão, uma maneira de dizer que está no conforto do Senhor Deus. E o rico foi para o inferno. Interessante que Lázaro não via o rico no inferno, não podia enxergar o inferno. Ao contrário, o rico que estava no inferno podia ver o céu. E naquela condição de sofrimento, o inferno ficava mais inferno ainda, porque ele ficava olhando as coisas boas do céu. E assim será. Quem estiver no inferno estará podendo ver todas as coisas do céu. Olha, você tem que acreditar nessa palavra, porque não foi o pastor Billy Graham, o pastor Fanini, nenhum missionário, nenhum profeta outro que tenha dito isso, conquanto a palavra dos profetas devem ser críveis, mas foi o próprio Senhor Jesus que nos apresentou essa parábola. Tem gente que diz que não acredita no inferno. Jesus é que apresenta o inferno. Tem gente que fala que não acredita no inferno de fogo. Pode não ser fogo literal, mas é aquilo que nós podemos compreender como sofrimento. Eu posso dizer que o inferno será um lugar de sofrimento. E o que é mais para nós um lugar de sofrimento do que você estar num lugar de fogo sendo queimado? A alma não queima. Então podemos pensar que é um correlato para o corpo humano estar como que sendo queimado. As almas estarão numa situação correlata de um corpo sendo queimado, num lugar de sofrimento. Aquele rico, ele pede que alguém vá e molhe a sua boca, molhe um pouco de água. E Abraão diz, não pode, porque quem está aqui não pode ir para aí. Não existe chance de sair do céu e ir para o inferno, como não existe chance de sair do inferno e ir para o céu. Depois da morte, se a pessoa foi para o inferno, não adianta acender vela. Depois da morte, se a pessoa foi para o inferno, não adianta chorar, não adianta clamar, não adianta pedir. Tem um ditado que diz, enquanto a vida, a esperança. E é isso mesmo, esperança de salvação enquanto está vivo. Porque depois que morre, agora vem o juízo. Há pessoas que estão por aí sendo usadas pelo diabo para ensinar a reencarnação. Que uma pessoa morre e reencarna em outro corpo. Essa é uma mentira de Satanás. E há pessoas que estão acreditando e estão indo para o inferno porque estão acreditando na mentira do diabo. Então nós temos que acreditar no que a Bíblia diz, que ao homem está destinado a morrer uma vez, vindo após isso o juízo. Então agora aquele rico que está no inferno, percebendo que não podia fazer nada por si próprio, ele clama em prol dos seus irmãos e diz a Abraão, eu tenho irmãos e por favor, mande que alguém vá lá e diga para eles não virem para onde eu estou. Fale da condição que eu estou, fale que existe o céu, alguém que seja do céu. Em outras palavras, assim que ele estaria dizendo, Abraão diz, não, ninguém pode sair daqui lá. Não, eles têm Moisés e os profetas. Mas Moisés e o último profeta já tinha morrido há 700 anos. Moisés já tinha morrido há muitos e muitos anos antes. E como que eles têm Moisés e os profetas? Abraão estava dizendo, eles têm a palavra de Deus.
eles têm a Bíblia. Porque Moisés são os 5 primeiros livros da Bíblia escritos por Moisés, o Pentateuco. Eles têm o Pentateuco, eles têm Moisés, eles têm os profetas, eles têm os escritos dos profetas. E diz, ouçam-nos, não é leia-os, porque eles não tinham a Bíblia como nós temos hoje. Eles tinham que ir à sinagoga, ao templo, para ouvir a leitura da palavra. É isso que Abraão está dizendo. É o Senhor Jesus que nos apresenta essa parábola para crermos que existe céu, existe inferno, e que nós temos que crer enquanto estamos vivos, e nós devemos crer na sua palavra. Ao homem está destinado a morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Agora, o juízo para quem? Para aquele que já entregou sua vida a Jesus? Não, porque em João 3,18 diz que quem crê não é condenado, quem crê não é nem julgado. Mas quem não crê já está condenado. Uma pessoa que não crê, insiste, morre não querendo crer, ela mesma já se condenou. Agora terá o juízo onde ela receberá a sentença, apenas isso. Agora, e as milhares e milhares, milhões e bilhões de pessoas que já viveram nesse mundo e viverão sem nunca ter ouvido falar de Jesus? Como que será? O Senhor Deus não é injusto, o Senhor Deus é justo, haverá julgamento para essas pessoas. Eu particularmente creio que Deus estará salvando pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. Isso porque Deus sabe julgar o coração, só Deus sabe fazer isso. E Deus também condenará pessoas que nunca ouviram falar de Jesus pelos seus atos, por suas atitudes. Deus saberá fazer isso. Então pessoas que morreram sem ouvir falar de Jesus poderão ser salvas ou não. Pessoas que morrerão ainda sem ouvir falar de Jesus poderão ser salvas ou não, pelo julgamento de Deus. Agora, pessoas que já ouviram a palavra e rejeitaram, vão para o inferno, porque ao homem está destinado a morrer uma vez, vindo após isso o juízo, céu ou inferno. Que Deus tenha misericórdia daqueles que não estão crendo, para que em vida creiam e sejam salvos. Vamos orar? Bendito Deus e Pai de amor, em nome de Jesus, te agradecemos pela salvação. E te rogamos por aqueles que ainda não são salvos, que ainda estão vivos, que estão ouvindo falar do Senhor, mas ainda não creram. E te pedimos por aqueles que ainda não ouviram falar do Senhor e que possam ouvir. Que o Senhor, justo juiz, decida perfeitamente como o Senhor sabe fazer, porque o Senhor não faz de outra maneira senão perfeito. E nossa vida está nas mãos do Senhor, e por isso te agradecemos em nome de Jesus. Amém.